E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema desse vídeo é a respeito de pilhas. Quais as pilhas eu devo utilizar? Em que situações? Pilhas comuns, alcalinas, recarregáveis? E o objetivo aqui do vídeo não é falar dos pormenores das pilhas, né? Como é que ela funciona, qual o princípio de funcionamento. É importante a gente saber aqui que a pilha ela converte energia química em energia elétrica, mas nós não vamos entrar nos detalhes de cada uma das pilhas. O que a gente vai falar aqui é dar dicas a respeito do uso das pilhas, a respeito do comportamento dessas pilhas, das atenções que precisamos ter ao utilizar essas pilhas. Mas antes de você continuar assistindo o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, comente os nossos vídeos, os comentários são importantes para que a gente possa melhorar e aprimorar o conteúdo do canal. Compartilhe para que outras pessoas conheçam o nosso canal e também ative as notificações para que você seja avisado de outros vídeos e dê o seu joinha, porque isso nos ajuda bastante. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, bom, quais dicas que são importantes para que a gente possa fazer um bom uso das pilhas? Bom, a primeira dica é a seguinte: você já abriu algum equipamento em que ali no compartimento das pilhas existem pilhas de tudo quanto é marca misturadas ali? Você abre ali um carrinho de brinquedo, né, controle remoto ou alguma coisa nesse sentido, que você abre e você percebe várias pilhas diferentes? Então isso não é legal de fazer, né? Eu vou colocar aqui, olha, a primeira dica é não misturar. Não misturar o quê? Qual o tipo de mistura que eu não posso fazer? Não é legal misturar marcas diferentes. Não é legal misturar pilhas alcalinas com pilhas comuns. E não é legal misturar pilhas novas com pilhas usadas. Ah, porque vai estragar alguma coisa? Não funciona? Não, funciona sem problema nenhum. Mas o problema maior é que quando eu tenho esse tipo de mistura, seja de marca, seja de pilha nova com pilha usada, seja alcalina com comuns, o que vai acontecer é que a gente não vai ter uma equalização correta da carga. Então, nós nunca teremos uma eficiência em torno de 100%. A eficiência do funcionamento do equipamento vai ser sempre abaixo. A gente sempre vai ter que trocar alguma pilha, alguma coisa nesse sentido. E a pilha melhor, ou de melhor qualidade, acaba sendo prejudicada por conta das outras. Então é importante não misturar, não fazer mistura de pilhas. Sempre ter pilhas de mesma marca, se são todas comuns, todas alcalinas, e se são todas usadas ou todas novas, tá certo? Para que a gente possa ter o melhor tipo de aproveitamento, melhor eficiência possível nessas situações. Uma outra coisa que é importante aqui, quando nós temos algum equipamento, a segunda dica, né? A gente tem algum equipamento que a gente não utiliza com muita frequência, seria interessante a gente utilizar. Quando acabar de usar, a gente vai usar só daqui a alguns meses, ou daqui a um mês, ou o que seja, é interessante a gente tirar a pilha do equipamento. Porque se a gente deixar ali a pilha no equipamento, a gente corre o risco daquela pilha, com o tempo, ela vazar e acabar danificando as placas do equipamento e acabar queimando, acabar estragando, corroendo, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que todo equipamento que a gente não use com frequência, as pilhas sejam retiradas. Então, um exemplo de um equipamento que não é usado com frequência, uma lanterna, por exemplo. A lanterna, a gente utiliza, por exemplo, quando um carro quebra, né, uma viagem qualquer, surgiu um imprevisto à noite, você precisa de fazer alguma manutenção, você tem ali uma lanterna. Em casa, acabou a energia, é uma lanterna. Então você precisa, é um uso eventual, né? Mas acabou de usar, tira a pilha e guarda a lanterna. É evidente que é bom guardar a lanterna junto com a pilha, porque quando acaba a energia ou quando você precisa da lanterna, você precisa de uma lanterna com pilha, né? Então é importante
deixar essa informação. Mas todos os equipamentos que você não tem uso normal, você retira o equipamento quando não há uso frequente. Então, retirar a pilha, desculpa, quando não há uso frequente. Quando não há uso frequente. Certo? Bom, e a terceira dica aqui é a seguinte: a pergunta que muita gente faz, né? Qual é a melhor pilha? Qual a melhor pilha? Bom, aí depende da necessidade do usuário. Se você precisa, por exemplo, de pilha para acionar controles simples, como por exemplo o controle da TV, o controle do ar-condicionado. Então são controles simples. Você não acende nenhuma luz o tempo todo, não aciona, por exemplo, o motor, alguma coisa nesse sentido. Para esse tipo de controle, para esse tipo de necessidade, né, uma pilha comum ela é mais do que suficiente, está tranquilo. Agora, se você precisa de uma pilha numa situação em que você vai ter um evento em determinado lugar e você tem alguns eventos nesse lugar durante a semana, os eventos são curtos, duração máxima de 1 hora, por exemplo, 2 ou 3 na semana, e você precisa de utilizar a pilha para microfone. Bom, para esses eventos que não são diários e são curtos, uma pilha alcalina ela dá conta do recado, sem problema nenhum. A pilha alcalina, por exemplo, legal utilizar uma pilha alcalina para relógio de parede. Você pode olhar para o relógio e falar, bobeira, vou colocar uma comum aqui. Mas a coisa mais chata que tem é ficar trocando pilha de relógio de parede o tempo todo. Você vai usar uma pilha comum, tem que lembrar o seguinte: o relógio ele é funcionamento contínuo, né? O tempo todo, né? Fazendo uma redundância aqui. Então eu preciso de uma pilha que dure mais. Então, para relógio de parede, o ideal é uma pilha alcalina. Então, nessas situações, nessas condições, a pilha alcalina ela é ideal, ela é indicada. Como eu mencionei aqui no exemplo anterior, a lanterna, por exemplo. A lanterna, o ideal é que eu tenha um nível de iluminamento muito melhor do que uma pilha de uso comum, oferecida por uma pilha de uso comum. Se eu usar uma pilha comum, eu posso ter um brilho muito bom no início. Na segunda vez que eu for usar a lanterna, eu vou ter um brilho já com a iluminação bem baixa. Então é interessante que para lanternas a gente utilize pilhas alcalinas, tá certo? Bom, e as pilhas recarregáveis? As pilhas recarregáveis, elas são indicadas, por exemplo, vou dar exemplo aqui do auditório novamente. Você tem um auditório, só que agora você tem vários eventos na semana com durações muito maiores do que 1 hora. Bom, aí nesse caso, o ideal seriam pilhas recarregáveis. Por quê? A alcalina, ela acaba, né? Todas as pilhas acabam. Então, acabou a carga da pilha alcalina, por exemplo, você tem que ir lá e comprar outra. Só que quando eu tenho um lugar, não tenho vários eventos durante a semana, o tempo todo, você gasta um dinheiro maior comprando uma pilha recarregável num primeiro momento, mas você economiza a longo prazo. Enquanto que, se eu estiver utilizando lâmpadas alcalinas, a cada vez que eu precisar de uma pilha, ou melhor, pilhas alcalinas, a cada vez que eu precisar de pilha, então eu vou acabar gastando muito dinheiro com isso. Então o ideal, quando eu tenho um nível de utilização muito grande, a pilha recarregável é recomendada. Então, por exemplo, você tem uma criança lá e você tem um carrinho de controle remoto, o menino está brincando, você vai colocar lá uma pilha alcalina. Beleza, funcionar belezinha. Primeiro dia, segundo dia, daqui a pouco já começa a ficar sem graça. O carrinho já não anda legal, né? Aí você tem que parar, você tem que comprar outra pilha, você tem que... Não, compra recarregável. Tem criança em casa e tem brinquedo, compra pilha recarregável. Enquanto uma está funcionando, outra está carregando. Tem gente que gosta de jogar videogame. A alcalina funciona? Ótimo. Mas quem gosta de jogar, eu não gosto, né? Mas... tem gente que gosta de videogame e quem gosta não joga 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem gente que fica muito tempo jogando.
Então uma pilha alcalina, ele vai ter que ficar utilizando pilha alcalina e vai gastar muito dinheiro com pilha. Então o ideal é fazer o quê? Ter sempre pilha recarregável. Enquanto uma está sendo utilizada, algumas utilizadas, já tem outras sendo recarregadas, né? Isso é importante. Agora, para terminar aqui o nosso vídeo, é importante dizer para você o seguinte: existem pilhas recarregáveis e pilhas recarregáveis. O que é isso? Existem pilhas recarregáveis de boa reputação e existem pilhas recarregáveis falsas. Elas são falsificadas. Então elas não são de boa qualidade, né? Vamos dizer assim. Então você tem lá uma pilha, tem um monte de informação interessante. Olha, suporta tanto, a corrente é tanto, a carga dela é tanto, tá ali. Na prática não é nada daquilo. Tá certo? Então, como é que eu sei identificar uma pilha recarregável de boa reputação e uma de má reputação? Primeiro, pelo preço. Se você for comprar uma pilha recarregável e você viu que ela é muito mais barata do que as outras, já foge dela. Ela já tem algum problema de falsificação. Segundo, se você segurar, colocar na mão uma pilha recarregável de boa qualidade e uma pilha recarregável de má qualidade, você vai perceber que a de boa qualidade ela pesa mais, ela é mais pesada, tá certo? Então é importante sempre ir nas marcas mais conhecidas, né? Nos fornecedores de melhor reputação também. Então é importante, se eu quero utilizar pilha recarregável, eu preciso delas. Eu tenho microfones que são utilizados constantemente, como nós demos exemplo aqui, eu preciso de pilhas recarregáveis de boa qualidade. Paralelo a isso, eu preciso também de carregadores de boa qualidade. Existem vários tipos de carregadores no mercado. Nós não vamos falar de marcas aqui, porque isso não é o foco desse vídeo, né? A gente vai ficar fazendo propaganda, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante entender que seria interessante comprar pilhas, às vezes até carregadores da mesma marca das pilhas, ou carregadores de renome, reconhecidos e respeitados. Tá certo? Então é importante a gente ter pilhas de boa qualidade, bons carregadores. E se você tem pilha recarregável, você tem que colocar na cabeça o seguinte: você vai gastar dinheiro com energia elétrica, é uma opção, mas você vai ter que gastar dinheiro com energia elétrica. Aí é pouco, mas quem faz muito uso, você vai precisar de ter energia em casa, vai utilizar energia para pilha recarregável. E um outro detalhe importante: se você tem pilha recarregável, você tem que recarregar a pilha. Então, sempre que alguém faz a opção por utilizar pilhas recarregáveis, é bom ter algumas alcalinas guardadas. Por quê? Sempre tem alguém que esquece de colocar a pilha no carregador. Ele sabe que ele está usando e esqueceu de colocar as outras. E, puxa vida, esqueci de colocar as outras. Mas se ele tiver alguma alcalina guardada, dá para quebrar o galho enquanto carrega as outras, tá certo? Essa é uma dica importante. E um outro detalhe também, que a pilha recarregável, ela vai perdendo esse nível de carga durante o decorrer do tempo. Então ela é excelente no início, então tem pilhas lá que aparece, ela suporta mais de 2.000 recargas. Muito bom, só que a carga é menor, né? Existem pilhas que suportam 500 recargas apenas, mas uma carga muito maior. Mas chega o fim, né? Chega uma hora que acaba. Então é importante dizer que a pilha recarregável ela não é eterna. Né? A capacidade de recarregar vai diminuindo com o tempo. Então é importante a gente saber se a gente faz a opção por essa ou por aquela pilha. É importante a gente saber de todas essas informações para que a gente faça a opção correta. Beleza, pessoal? Então nós nos vemos nos nossos próximos vídeos.